Você é daquelas mães que chama a atenção do seu filho na frente de todo mundo? Faz um alarde desgraçado porque ele fez cocô na calça? Ou chega para ele e fala assim: eu já te falei que quando você quiser ir no banheiro você me avisa, criatura. Pois é, nós estamos aqui gravando uma série chamada Historinhas de Desgraça, aonde te ensinaram a fazer coisas que você não deveria de fazer e que você acarretou problemas para você e para o seu filho, e que ele vai ter que enfrentar isso para o resto da vida dele. Meu nome é Ana Mesquita, eu sou analista corporal e vou explicar o porquê que você não deve de chamar a atenção dos seus filhos na frente das pessoas, porque ele se sente muito humilhado e ele vai sempre segurar e provavelmente ele tem tanto medo de te frustrar e te decepcionar que ele nunca vai falar para você sobre os sentimentos dele. Então, vou te contar uma historinha de desgraça. O Pedro, meu filho, quando ele estava na parte do desfraude, onde a mielinização está lá encapando a medula espinhal para mandar as sensações da parte neural do corpinho dele, ele não segurava o cocô. Ele não sabia que ele tinha esse poder, porque ele ainda não tinha. Ele não sabia se o cocô estava vindo ou se ia demorar para vir. E quando vinha, escapava na calça. Ele já estava no tempo de sair das fraldas, então, como eu escutei de todas as mães, seu filho tem que sair da fralda lá por 1 a 2 anos, 2 anos e meio, porque é assim que tem que fazer, porque a criança tem que ter autonomia de fazer xixi e cocô sozinha, porque se ele não fizer isso, ele vai ficar uma criança com um fraldão enorme com 5, 6 anos. Então, escutando essas receitas de desgraça e não sabendo da parte de mielinização do meu filho, aonde ele ainda não tinha o controle do esfíncter, eu simplesmente tirei a fralda e fiquei. Filho, quando você quiser fazer cocô, você avisa a mamãe, beleza? Beleza. Ele olhava para mim com aquela carinha de, tá bom, não sei o que você tá falando, mas eu aviso. Tá bom. E isso não acontecia. Ele fez muitas vezes na calça. E ao invés de eu entender o porquê que ele fazia na calça, ou seja, ele não tinha o controle do esfíncter ainda, o que eu fazia? Como todas aquelas mães que falaram para mim que eu tinha que fazer. Chame a atenção dele, brigue com ele, fale que ele vai ficar cagado um tempo para ele aprender. Ai, que cocô mais fedido. Nossa, você já é um homenzinho e não consegue segurar o cocô. E eu fazia todas essas coisas. E deixava o meu filho com um sentimento de humilhação. E como a mielinização estava bem naquela parte aonde não segurava o esfíncter, a mente dele gravou como: estou me sentindo humilhado, estou fazendo cagada, estou fazendo merda e estou frustrando aquilo que a minha mãe tinha como expectativa. E é isso. O que aconteceu? Todas as vezes que ele tinha vontade de falar alguma coisa para mim sobre aquilo que ele estava sentindo, ele travava, ele segurava a bundinha dele assim, ou segurava a boca dele assim, ó. Por quê? Porque ele nunca mais queria passar por essa situação de humilhação. E se você for perceber, se você teve esse período com o seu filho muito latente, lá pelos 3, 4 anos, aonde a criança ainda não conseguia subir as escadas sem se apoiar ou na parede ou em alguém, você vai perceber que o seu filho tem traços quadradinhos no corpo. Ele é mais denso, a pele é mais firminha, né? E ele parece um bloquinho. E o bumbum dele é atarracadinho para dentro. Por quê? Porque ele está segurando todas as vezes as emoções dele, aquilo que ele gostaria de falar para você, mas ele não pode, porque você tem uma expectativa sobre a vida dele. E se ele falar alguma coisa e você ficar frustrado com aquilo que ele falou? E se ele fizer alguma coisa que te deixe frustrada? Então ele sempre vai segurar. O meu filho tem o traço de masoca muito grande, assim como eu também. E não é só desgraça, é lógico. Hoje eu aprendi que quando uma criança está no processo de desfraude,
Primeiro eu vou ver se ele consegue subir as escadas sozinho. E se ele conseguir subir as escadas sozinho, é porque está tudo certo. Ele já tem o controle do esfíncter. Se ele não tiver e acontecer alguma coisa, presta atenção que essa é uma dica muito preciosa. Não coloque seu filho em situação vexatória e humilhante. Não fale nada sobre o cheiro, sobre ele ter feito na sala, sobre tem visita em casa e você não viu. Ele não consegue controlar. Simplesmente pegue ele, se possível, no colo. Se não der, beleza, porque tem vezes que não dá. E olhe para ele e fale assim, filho, vamos lá trocar? Pronto, porque você vai ter que fazer isso. Você vai ter que trocar. Então, por que dar aquela monte de palavra horrível, deixando ele se sentindo humilhado, deixando ele se sentindo a pior das criaturas, para depois você fazer? Não precisa. Você não precisa ser a mãe top das galáxias e mostrar isso para todo mundo porque o seu filho fez cocô. Não faça isso, porque durante a vida dele esse sentimento de humilhação vai aparecer e ele não vai fazer nada de diferente, porque ele pode se sentir humilhado, ele pode se sentir fazendo merda e ele não vai tentar nada de diferente. Então, simplesmente pegue ele, tire do lugar que ele está e leve para trocar. Tá tudo certo. A hora que ele tiver o controle do esfíncter, ele vai fazer cocô sozinho no vaso. E também não é uma situação de alarde. Você vai saber que ele já está se sentindo seguro e confiante. Mas, como eu desenvolvi esse traço porque eu sou filha de 75 irmãos, não é tudo isso. Nós somos em 9 filhos de um casal e filhos da mesma mãe e do mesmo pai, porque tem um monte de gente que tem irmão por tudo quanto é lugar, não. A gente era tudo da mesma comunidade. Muitas vezes eu me senti em situação de humilhação, porque os meus irmãos faziam os comentários. Olha, a Ana fez cocô nas calças. Mãe, você não vai ensinar essa menina a cagar no banheiro? Olha aí o cheiro que está nessa sala. Eu passei por isso e eu desenvolvi esse traço, essa parte aonde tudo para mim eu tenho que segurar, porque é mais fácil, porque assim eu controlo a situação, me sinto segura e não faço merda. Mas também desenvolveu dentro de mim um processo de planejamento. Eu trabalho com crianças há mais de 15 anos e os processos de planejamento escolar para mim era uma delícia, porque eu planejava desde o início, acompanhava todo o processo e via a finalização para ver que não ia dar merda. Então, quem passou por esse trauma de se sentir humilhado tem essa percepção de fazer tudo bem certinho e acompanhar para ver que não vai dar merda em nenhum dos processos. Eu gosto um pouco de improviso, mas não gosto de improvisação. Por quê? Porque quando eu estava naquela fase, porque eu também tenho o traço de viver o mundo, de falar, de conversar, eu improviso. Mas esse meu outro lado, aonde eu gosto de tudo planejado, quando vem uma improvisação, eu travo, porque eu não quero passar por aquela situação de humilhação de volta. Então não exija do seu filho, que é mais quadradinho, que trava a boca e fica bem quietinho, improvisar. Ele não é do tipo que se você olhar para ele e falar assim, filho, canta alguma coisa pra gente, ele não vai cantar, a não ser que você tenha planejado tudo isso. Você também pode ter outras pessoas do seu lado que passaram por essa situação e eles são quadradinhos também. E viagens com eles é bem desafiador, porque eles têm que ter todo o projeto, todo o processo da viagem e se acontecer alguma coisa errada, ele não sabe o que fazer por causa da improvisação. Vai que dá merda se eu fizer coisa errada. Então, todas as vezes que você olhar para o seu filho, que é quadradinho, que é seguro e ele não fala sobre ele vai falar muito sobre ideias e vai querer saber o que você pensa dele, o que você espera dele, mas ele não vai falar nada que possa te magoar. Ele vai até escutar as coisinhas que você vai falar para ele. A mamãe gosta de você, a mamãe te acha bonito, a mamãe te acha super inteligente, mas ele não vai retrucar nada,
porque ele é um cofre emocional e isso vai torná-lo muito leal às pessoas que vão procurar ele. Ele vai falar sobre ideias, sobre coisas diferentes, mas ele não vai falar sobre ele. E se você quiser que ele fale um pouquinho daquilo que ele está sentindo, deixa ele falar, não fica julgando, não interrompa o pensamento dele. Fique bem quietinho, como um poste. E ele daí vai abrir porque ele vai se sentir seguro e vai saber que você não vai criticar as coisas que ele está falando para você. É uma forma bem bacana de você ser uma mãe presente, uma mãe ouvinte e uma mãe que não julga, porque ele já tem medo de passar por esse processo de novo. Bacana, né? Quando a gente começa a descobrir como os filhos da gente reagem, como a mente deles fazem com aquilo que eles já passaram num processo tão importante, que é a mielinização da medula óssea. Se você ficou intrigada em ver o porquê que você escutou todas aquelas porcarias que falaram que vai deixar o teu filho mais confiante, ele vai ser mais maduro, e aí você viu que você fez tudo errado como eu fiz, comenta aí. Não tem problema se o comentário for da merda, porque é isso mesmo que eu quero escutar de você. Porque assim a gente pode ver como você vai fazer nos próximos passos para que ele se sinta confiante e você seja confidente dele. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve, toca o sininho e nos próximos vídeos a gente vai falar outras receitinhas de desgraça que você não é obrigada a seguir. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.